A ISA-CTEP, a famosa TRPL4, sempre esteve na prateleira das queridinhas da Bolsa, né? Aquela ação que a gente olha e pensa, bom, essa aí é um porto seguro para dividendos. Mas e se eu te disser que essa gigante do setor elétrico está bem no meio de uma transformação silenciosa? Uma que o mercado talvez ainda não tenha sacado direito. É isso que a gente vai investigar agora. E toda essa história deixa a gente com aquela dúvida no ar. Será que com o lucro caindo, a festa dos dividendos acabou de vez para a TRPR4? Ou, pelo contrário, será que a gente está olhando para uma daquelas oportunidades de ouro, um ponto de entrada estratégico para quem pensa no longo prazo? Ok, vamos lá. Se a gente olhar só por cima, a foto parece meio feia, não vou negar. O lucro está caindo, a dívida está subindo, é o tipo de coisa que acende um alerta. Só que, quando a gente cava um pouco mais fundo, a história é outra. O que a gente encontra é um ciclo de investimento simplesmente recorde, pensado justamente para construir uma base de receita muito, mas muito maior lá na frente. E essa preocupação do mercado não é à toa, não. O lucro líquido regulatório da companhia, que é o que importa para ela, despencou quase 40% nos resultados recentes. É um número que, vamos ser sinceros, se você olhar isoladamente, assusta qualquer um. Mas é aqui que está o pulo do gato. O ponto que muita gente parece estar ignorando. A empresa está fazendo uma troca, e é uma troca consciente. Ela está abrindo mão de parte do lucro de agora para garantir uma receita muito mais robusta e perene no futuro. E o grande vilão por trás dessa queda no lucro tem nome e sobrenome: RBSE. Pensa nisso como se fosse uma grana de indenização que a empresa recebe por uns ativos mais antigos. O ponto principal aqui é que essa receita sempre teve data para acabar, nunca foi para sempre. E olha, isso não é nenhuma surpresa. A redução já está acontecendo de forma gradual e o fim dessa receita está lá marcadinho no calendário para 2028. É um evento mais do que conhecido e para qual a empresa vem se preparando há muito tempo. E a prova disso não sou eu que estou falando, tá? Nas palavras do próprio CEO da companhia, o Rui Chamas. Ele foi claro, a empresa já previa esse cenário desde 2020 e foi exatamente por isso que pisou no acelerador dos investimentos. Ou seja, isso não é uma reação desesperada a uma crise, é, na verdade, a execução de um plano muito bem traçado. Para a gente entender de verdade a tese de investimento de longo prazo na ISA-CTEP, a gente precisa olhar para 3 pilares fundamentais que vão muito além do sobe e desce do resultado trimestral. Vamos a eles. O primeiro pilar, pessoal, é a fortaleza competitiva da empresa. Isso é inegável. A ISA-CTEP não é só mais uma no setor elétrico. Ela é uma peça absolutamente crítica na infraestrutura de energia do Brasil. Para se ter uma noção do tamanho dela, a companhia é responsável por transmitir cerca de 30% de toda a energia elétrica que circula no Brasil. E se a gente dá um zoom no estado de São Paulo, esse número salta para impressionantes 94%. É um domínio, uma barreira de entrada que é muito, muito difícil de ser desafiada. Agora vamos ao segundo pilar, que para mim é o coração de toda essa tese. O motor de crescimento que está meio escondido, que muita gente não está vendo. Enquanto o lucro de curto prazo está caindo, os investimentos para o futuro estão literalmente disparando. E esse gráfico aqui mostra o paradoxo de forma clara. No mesmo período que o lucro caiu mais de 17%, o CAPEX, que nada mais é do que o investimento em crescimento em novos projetos, subiu quase 33%. A empresa está plantando e plantando pesado para colher lá na frente. E a gente não está falando de troco, né? Desde 2016, a ISA-CTEP já ganhou leilões de projetos que, somados, representam um investimento total de 15,8 bilhões de reais. É um volume absurdo de capital sendo transformado em ativos que vão gerar receita por décadas. E tudo isso nos leva ao terceiro pilar. Qual é o risco de verdade? O mercado está com os olhos vidrados na queda da receita da RBC, mas o verdadeiro desafio, aquele que o investidor de longo prazo precisa ficar de olho, é outro. Funciona assim, o risco que todo mundo vê, o percebido, é o fim da RBSE. Mas isso é um evento conhecido, está no cronograma. O risco real, o que de fato importa, é a execução. É a capacidade da empresa de entregar essa montanha de projetos no prazo e, claro, dentro do orçamento. É aqui que a gestão de qualidade faz toda a diferença. E, mais uma vez, a própria gestão confirma que já sabia do desafio. O aumento da dívida da alavancagem não foi um susto, não foi um acidente. Foi uma consequência totalmente calculada dessa estratégia agressiva de crescimento.
Tá bom, mas na prática, como é que esses bilhões de reais em investimento se transformam em dinheiro no bolso do acionista? Vamos entender agora como funciona essa verdadeira máquina de gerar renda futura. O ciclo é bem direto. Os investimentos de hoje, o CAPEX, dão vida a novos projetos. Esses projetos entram em operação e adicionam uma nova camada de receita, a famosa RAP. Essa receita, por sua vez, aumenta a geração de caixa da empresa, que no final da linha se transforma em quê? Dividendos maiores e mais sustentáveis. E a peça-chave para entender essa receita futura é a tal da RAP, a Receita Anual Permitida. É basicamente o salário que a empresa recebe para manter a sua infraestrutura funcionando. E a beleza da RAP é que ela é uma receita de longuíssimo prazo, super previsível e, o melhor de tudo, corrigida todo ano pela inflação. É o sonho de qualquer investidor de renda. E para garantir que esse caixa todo chegue de fato na mão do acionista, a política de dividendos da empresa é bem clara: distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Traduzindo, quando os novos projetos começarem a gerar mais lucro, os dividendos vão crescer junto, por regra. Ok, depois de juntar todas essas peças, qual que é o veredito final para quem investe pensando lá na frente, para quem está montando uma carteira previdenciária com foco em renda passiva? Bom, os pontos-chave para levar para casa são esses. Primeiro, o modelo de negócio é extremamente resiliente e regulado. Segundo, a empresa não está em declínio, muito pelo contrário, está numa fase estratégica de investimento pesadíssimo. Terceiro, o foco é um só: construir uma base de receita maior e mais moderna. E por último, tudo isso junto cria um potencial gigantesco para destravar um novo ciclo de crescimento de dividendos lá na frente. E tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Com um ciclo de investimentos desse tamanho, até RPL4, vai conseguir mesmo entregar todo esse crescimento prometido? Ou será que o risco de execução, de dar algo errado no meio do caminho, é simplesmente alto demais? A resposta para essa pergunta vai definir não só a próxima década da ISA-CTP, mas também o futuro do bolso dos seus acionistas.